O peso do abandono. Meus dedos tremem enquanto seguro esta caneta. Não pelo Parkinson que os médicos dizem que tenho, mas pela raiva que ainda queima dentro de mim, como brasas que se recusam a se apagar. 80 anos de vida e é aqui que termino. Entre paredes brancas que cheiram a desinfetante e o eco de gemidos de pessoas que, como eu, foram esquecidas pelos filhos que um dia carregaram no colo. Meu nome é Antônio Silva e esta é minha confissão. Não para Deus, porque já perdi a fé há muito tempo, mas para quem quiser entender como um homem pode dedicar a vida inteira a uma filha e ser jogado fora como um móvel velho quando não serve mais. Esta é a história de como descobri que o amor de pai pode ser uma moeda de troca e que sangue do meu sangue pode ser mais frio que gelo. Acordei hoje às 5 da manhã, como sempre faço. Não por escolha, mas porque meu corpo já não consegue mais dormir direito. A cama range quando me levanto e meus ossos fazem o mesmo som. Do lado da minha cama há uma foto emoldurada. A única coisa que trouxe comigo quando Carla me trouxe aqui. É uma foto antiga, meio desbotada, de quando ela tinha 12 anos. Estávamos no parque, ela montada nos meus ombros, rindo daquele jeito que só as crianças sabem rir. Suas mãozinhas estavam entrelaçadas na minha testa e eu segurava suas perninhas magras com todo o cuidado do mundo. Quantas vezes olhei para essa foto e me perguntei, onde foi que errei? Onde foi que a menina doce que costumava me esperar na porta de casa se transformou na mulher que me trouxe aqui numa terça-feira chuvosa, prometendo que voltaria no fim de semana? Isso foi há 8 meses. 8 meses sem uma visita, sem uma ligação, sem sequer um cartão de aniversário. Mas não posso começar pela dor. Preciso começar pelo amor, porque foi amor de verdade. Pelo menos da minha parte. Carla nasceu quando eu tinha 28 anos, fruto do meu casamento com Dona Helena, que morreu quando a menina tinha apenas 15 anos. Câncer, uma palavra que ainda me faz estremecer. Vi minha esposa definhar na cama do hospital por meses e prometi a ela, no último dia em que conseguiu falar, que cuidaria da nossa filha como se fosse as duas ao mesmo tempo. E cumpri minha promessa. Meu Deus, como cumpri! Trabalhei dupla jornada na oficina mecânica por anos para que Carla pudesse estudar numa escola particular. Minhas mãos ficaram permanentemente sujas de graxa. Minhas costas se curvaram sobre motores quebrados, mas ela nunca faltou nada. Quando ela quis fazer aulas de piano, vendi meu único patrimônio na época. Um Fusca 72 que estava reformando para vender, para comprar um piano usado. Quando quis estudar veterinária, peguei empréstimos que levei 7 anos para quitar. A casa onde morávamos, uma casinha simples de 2 quartos numa rua sem asfalto, foi se transformando aos poucos. Cada melhoria que fazia era pensando nela. O quarto dela sempre foi maior que o meu. A televisão ficava na sala, mas ela podia assistir o que quisesse. Quando começou a namorar, aos 17, eu que estava mais nervoso que ela. Ficava acordado até ela chegar, fingindo que estava assistindo TV, só para ter certeza de que tinha voltado bem. Carla se formou em veterinária aos 24 anos. Lembro do dia da formatura como se fosse ontem. Eu estava na primeira fileira, de terno emprestado, o mesmo que usei no casamento da minha irmã, e chorei quando chamaram o nome dela. Chorei de orgulho, de alívio, de amor. Ela subiu no palco, pegou o diploma e, quando desceu, me deu um abraço tão apertado que pensei que fosse desmaiar de emoção. Obrigada, pai, por tudo! Ela disse no meu ouvido naquele dia. Essas palavras ecoam na minha cabeça todas as manhãs, quando acordo neste lugar que cheira a morte disfarçada de cuidado. Aos 26 anos,
Carla se casou com um rapaz chamado Roberto, filho de comerciantes da cidade. Um bom rapaz, educado, que me tratava com respeito. Eu gostava dele. A cerimônia foi simples. Eu não tinha dinheiro para uma festa grande, mas foi bonita. Carla estava radiante no vestido que compramos juntos, depois de visitarmos 5 lojas diferentes, até encontrarmos um que coubesse no meu orçamento. Foi depois do casamento que as coisas começaram a mudar, mas tão devagar que eu não percebi no começo. As visitas foram ficando mais espaçadas, as ligações mais curtas. Quando nasceu minha primeira neta, Sofia, eu ainda era bem-vindo. Passei noites acordado quando Carla teve depressão pós-parto, cuidando do bebê para que ela pudesse descansar. Roberto trabalhava muito na loja do pai e eu me sentia útil ajudando. Mas conforme os anos passaram, principalmente quando Sofia começou a crescer e não precisava mais de tanta ajuda, senti que estava me tornando um estranho na vida da minha própria filha. As conversas ficaram protocolares. Como vai a saúde, pai? Está precisando de alguma coisa? Como se eu fosse um conhecido distante. Não o homem que passou noites em claro quando ela teve catapora, que carregou ela no colo quando quebrou a perna aos 8 anos, que ensinou ela a dirigir no estacionamento vazio do supermercado. Mas a verdadeira mudança começou quando conheci Maria. Maria apareceu na minha vida quando eu já tinha 62 anos. Eu estava aposentado há 2 anos, vivendo da pensão e de alguns trabalhos esporádicos que ainda conseguia fazer. A casa parecia muito grande e muito silenciosa. Carla visitava uma vez por mês, sempre com pressa, sempre com Sofia correndo pela casa e ela correndo atrás. Roberto mal falava comigo. Eu me sentia invisível. Maria era enfermeira no posto de saúde do bairro. Tinha 45 anos. Era divorciada e tinha uma filha de 17 anos chamada Ana. Nos conhecemos numa consulta de rotina. Eu estava com problema de pressão e ela foi gentil de um jeito que eu já não lembrava que existia. Perguntou sobre minha vida, ouviu minhas histórias, riu das minhas piadas ruins. Começamos a nos encontrar para tomar café, depois para almoçar. Maria tinha uma risada gostosa e falava sobre livros. Ela lia muito, coisa que eu nunca tive tempo para fazer. Ana, sua filha, era uma menina estudiosa, meio tímida, que queria fazer medicina. Me lembrou da Carla na mesma idade, cheia de sonhos e determinação. Quando apresentei Maria para Carla, 6 meses depois que começamos a namorar, a reação da minha filha me pegou completamente desprevenido. O senhor não acha que está velho demais para essas coisas, pai? Essas coisas. Como se amor fosse algo que expira junto com a carteira de motorista. Como se, aos 62 anos, um homem devesse se conformar com a solidão e esperar a morte chegar. Maria é uma boa pessoa, Carla. Ela me faz feliz. E a memória da minha mãe? O senhor já esqueceu dela? Essa pergunta me doeu mais que qualquer soco que já levei na vida. Helena havia morrido há quase 30 anos. 30 anos de solidão, de saudade, de conversar com fotos na parede. Como Carla podia achar que eu havia esquecido a mãe dela? Como podia não perceber que Maria não estava substituindo ninguém, apenas preenchendo um vazio que estava me consumindo aos poucos? Mas tentei ser paciente. Achei que era natural, que ela se acostumaria com a ideia com o tempo. Carla sempre foi possessiva, mesmo criança. Não gostava quando eu conversava muito com as vizinhas. Não gostava quando eu saía para beber com os amigos. Pensei que isso passaria. Não passou. 3 anos depois, eu e Maria nos casamos. Foi uma cerimônia pequena. Só alguns amigos próximos e Ana, que eu já considerava como uma segunda filha. Carla não foi. Disse que Sofia estava doente.
mas eu soube pela vizinha que as viu no shopping naquele mesmo dia. Maria se mudou para minha casa e pela primeira vez em décadas senti que tinha uma família de novo. Ana estava terminando o ensino médio e estudava para o vestibular de medicina na minha mesa de jantar. Todas as noites, eu a ajudava com matemática. Sempre fui bom com números. E Maria preparava lanches para ela. Era uma rotina simples, mas me fazia sentir útil novamente. Ana passou no vestibular. Federal, medicina, nota alta. No dia do resultado, ela me abraçou chorando de alegria. Obrigada, seu Antônio. O senhor acreditou em mim quando eu mesma não acreditava. Naquele momento, senti um orgulho que não sentia desde a formatura da Carla. Era um orgulho diferente, mais maduro talvez, mas igualmente verdadeiro. Carla soube da aprovação da Ana através de conhecidos mútuos. Não disse parabéns. Não perguntou como estava sendo ajudar uma jovem a realizar o sonho dela. Em vez disso, na única visita que fez naquele ano, fez um comentário que deveria ter me servido de aviso. Que bom que o senhor tem uma filha substituta agora, pai. Espero que ela seja grata por tudo que o senhor está fazendo. O tom era venenoso, carregado de uma raiva que eu não entendia completamente. Carla estava bem estabelecida na vida. Tinha a clínica veterinária funcionando bem, uma casa bonita, uma filha saudável. Por que minha felicidade a incomodava tanto? Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida adulta. Maria cuidava de mim com uma ternura que eu havia esquecido que existia. Ela me lembrava de tomar os remédios, cozinhava as comidas que eu gostava, ouvia minhas histórias repetidas sobre a oficina sem reclamar. Ana se tornou médica e, mesmo depois de formada, continuava a me visitar regularmente. Me chamava de padrinho e sempre dizia que eu havia sido fundamental na conquista dela. Mas a vida tem uma forma cruel de nos lembrar que a felicidade é temporária. Maria começou a sentir dores no peito há 3 anos. No começo, achamos que era estresse do trabalho. Ela havia sido promovida a supervisora do posto de saúde e estava trabalhando muito. Mas as dores foram piorando. Os exames revelaram o que mais temíamos: câncer no pâncreas já avançado. O mundo desabou novamente. Não pela primeira vez, vi a mulher que amava definhar numa cama de hospital. Mas dessa vez eu era mais velho, mais frágil. Tinha 77 anos e sentia o peso de cada um deles. Ana se revezava comigo no hospital. E foi ela quem segurou minha mão quando Maria morreu numa manhã de março, enquanto eu dormia na cadeira ao lado da cama dela. Carla apareceu no funeral, cumprimentou algumas pessoas, ficou alguns minutos, foi embora. Não me abraçou, não disse que sentia muito pela minha perda, não perguntou se eu estava bem. Era como se ela estivesse cumprindo uma obrigação social, nada mais. Voltei para casa sozinho novamente. Aos 77 anos, viúvo pela segunda vez, sentindo que meu corpo estava começando a me abandonar. Foi Ana quem me ajudou com os papéis do hospital, quem organizou os pertences de Maria, quem me fez companhia nas primeiras semanas após o funeral. Foi nessa época que comecei a pensar seriamente sobre o que aconteceria comigo quando eu não pudesse mais cuidar de mim mesmo. A casa estava ficando grande demais. Eu tinha dificuldades para subir a escada para o 2º andar. Minhas pernas não eram mais confiáveis. Tive algumas quedas pequenas que me assustaram. Então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Decidi fazer meu testamento. A casa valia um bom dinheiro. O bairro havia se valorizado muito ao longo dos anos. Eu tinha algumas economias, a pensão, alguns investimentos pequenos que Maria me ajudou a fazer. Não era uma fortuna, mas era um patrimônio respeitável para um homem que passou a vida trabalhando com as mãos. Pensei muito sobre como dividir tudo
Carla era minha filha biológica. Isso era inquestionável. Mas Ana havia sido a filha que me acompanhou nos últimos anos, que me deu carinho quando eu precisei, que me fez sentir que ainda tinha algum valor. Ambas eram importantes para mim, cada uma à sua maneira. Decidi dividir meio a meio. Marquei uma reunião com o advogado num dia de quinta-feira. Carla me ligou na terça anterior, uma ligação rara, e disse que queria me visitar no fim de semana. Disse que estava preocupada comigo, que queria conversar sobre meu futuro. Fiquei emocionado. Pensei que finalmente minha filha havia percebido que eu estava ficando velho e precisava dela. Quando ela chegou no sábado, veio acompanhada do Roberto e da Sofia, que já estava com 15 anos. Fiquei feliz de ver minha neta, que havia crescido tanto e estava se tornando uma jovem bonita. Mas logo percebi que não era uma visita social. Pai, precisamos conversar sobre sua situação. Carla começou. Mal se sentou no sofá da sala. Minha situação? O senhor está ficando velho. Esta casa é muito grande. O senhor teve algumas quedas. A vizinha me contou. Não é seguro o senhor morar sozinho. Era verdade. Eu havia tido algumas quedas pequenas. E a dona Conceição, minha vizinha há 30 anos, havia comentado com algumas pessoas. Mas nada grave. Nada que justificasse o tom de urgência da Carla. Estou bem, filha. Me viro sozinho. Pai, seja realista. O senhor tem quase 80 anos. E se acontecer algo mais sério? E se o senhor cair e ninguém souber? Esta casa está muito deteriorada também. O teto do banheiro está com infiltração. Roberto assentiu com a cabeça, como se estivesse concordando com um diagnóstico médico. Sofia olhava para o celular, claramente desinteressada na conversa. Pensei numa solução. Carla continuou. Tem um residencial muito bom aqui perto. Visitei semana passada. É limpo, tem enfermeiras 24 horas, atividades para os idosos. O senhor ficaria bem cuidado. Residencial. Ela não conseguia nem falar a palavra asilo. E a casa? Bem, o senhor pode vender e usar o dinheiro para pagar o residencial. Vai durar anos. Algo no tom dela me incomodou. Era muito prático, muito calculado, como se ela tivesse pensado em todos os detalhes antes mesmo de vir me visitar. Carla, eu não quero sair da minha casa. Nasci aqui, criei você aqui, construí uma vida aqui. Pai, seja racional. O senhor não pode ser teimoso nessa idade. Teimoso, como se querer morrer no lugar onde vivi fosse teimosia. Foi então que mencionei o testamento. Na verdade, filha, já conversei com um advogado sobre meus bens. Já está tudo organizado. O rosto da Carla mudou imediatamente. Uma expressão que eu não reconheci passou pelos seus olhos. Como assim organizado? Fiz meu testamento. Se algo acontecer comigo, você não vai ter que se preocupar com burocracia. E como ficou a divisão? A pergunta me pegou desprevenido. Não pela pergunta em si, mas pelo jeito que ela perguntou. Como se fosse a coisa mais importante do mundo. Dividi entre você e a Ana. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberto parou de balançar o pé. Sofia levantou os olhos do celular. Carla ficou imóvel por alguns segundos, como se estivesse processando o que eu havia dito. Meio a meio? Meio a meio. O senhor deixou metade da herança para uma estranha. Ana não é estranha, Carla. Ela cuidou de mim, me ajudou quando Maria morreu, me trata como pai. Mas ela não é sua filha. A voz da Carla subiu tanto que Sofia se assustou. Roberto tentou acalmá-la, mas ela se levantou do sofá como se tivesse levado um choque. Carla, sente-se. Vamos conversar com calma. Conversar? O senhor deu metade da herança da sua filha para uma aproveitadora e quer conversar com calma? Ana não é aproveitadora. E a herança é minha, Carla. Posso deixar para quem eu quiser. Claro que pode. Mas não deveria querer deixar para quem cuidou do senhor quando precisou.
Ou o Senhor esqueceu tudo que fiz pelo Senhor, tudo que fez por mim? Tentei lembrar do que ela havia feito nos últimos anos, das visitas raras, das ligações protocolares, da ausência no meu casamento com Maria, da indiferença quando Maria morreu. Carla, você mal me visita. Quando Maria estava internada, você não apareceu nenhuma vez no hospital. Eu trabalho, pai. Tenho uma família, responsabilidades. Não posso largar tudo para ficar fazendo papel de enfermeira. E a Ana pode? A Ana é interesseira. Ela se aproximou do Senhor por interesse. Interesseira? Ela me ajudou quando você não estava aqui. Me fez companhia quando eu estava sozinho. Me tratou como família quando minha própria família me esqueceu. Foi aí que Carla disse a frase que ainda ecoa na minha cabeça todas as noites. Se é assim, então que ela cuide do Senhor agora. E saiu de casa, levando Roberto e Sofia. Ouvi o carro deles acelerando na rua e tive a estranha sensação de que minha filha havia saído da minha vida para sempre. Não estava errado. Nas semanas que se seguiram, tentei ligar para ela várias vezes. As ligações iam direto para a caixa postal. Mandei mensagens através de conhecidos. Pedi para a Dona Conceição tentar falar com ela. Nada. Foi então que as quedas ficaram mais frequentes. Não sei se foi coincidência ou se meu corpo começou a refletir o estado da minha alma, mas em 2 meses tive 3 quedas. A última foi mais seria. Bati a cabeça na quina da mesa da cozinha e acordei no chão numa poça de sangue. Ana me encontrou. Ela havia pegado o hábito de passar em casa uma vez por semana depois da morte de Maria, só para ver se eu estava bem. Quando chegou naquela terça-feira e me viu no chão, desmaiou. Quando voltou a si, chamou a ambulância. Passei 3 dias internado. Não foi nada muito sério. Alguns pontos na cabeça, exames para verificar se não tinha nada mais grave. Mas os médicos foram claros. Eu não podia mais morar sozinho. Ana queria que eu fosse morar com ela, mas seu apartamento era pequeno e ela estava fazendo residência médica, trabalhando praticamente o dia todo. Eu não queria ser um fardo para ela também. Foi quando Carla apareceu. Chegou no hospital na quinta-feira sozinha. Parecia mais magra, mais tensa. Não me abraçou quando entrou no quarto. Apenas puxou uma cadeira para perto da cama. Como o senhor está se sentindo? Melhor. Os médicos dizem que posso ter alta amanhã. E para onde vai? Ainda estou pensando. Pai, não posso fingir que não me importo com o senhor. O senhor é meu pai, gostando ou não. Por um momento, senti uma fagulha de esperança. Talvez a situação tivesse feito ela refletir. Talvez ela tivesse percebido que estava exagerando. Encontrei um lugar muito bom para o senhor. É um pouco caro, mas com a venda da casa, dá para pagar por alguns anos. A esperança morreu. Carla, pai, seja realista. O senhor não pode mais morar sozinho. E eu não posso cuidar do senhor. Tenho minha vida, minha família, meu trabalho. E a Ana? O rosto dela se endureceu. A Ana que se vire. Ela queria tanto ser sua filha. Então, que assuma as responsabilidades. Carla, por favor, podemos conversar sobre o testamento? Não, pai. O senhor deixou claro suas prioridades. Agora vamos lidar com as consequências. Na sexta-feira, ela voltou com papéis para eu assinar. Procuração para vender a casa, documentos para internação no residencial que ela havia escolhido, transferência da minha conta bancária. Tudo muito bem organizado, muito eficiente. Se o senhor não assinar, vai ficar abandonado aqui no hospital. Ela disse quando hesitei. Assinei. Que escolha eu tinha? Ana tentou me visitar antes de eu sair do hospital, mas Carla havia deixado instruções para que ela não fosse autorizada a me ver. Soube disso depois, pela enfermeira que cuidou de mim. Ana tinha chorado no corredor.
dizendo que queria se despedir, que queria saber onde eu ia ficar. Carla não deixou. No sábado de manhã, uma ambulância me trouxe para este lugar. Carla veio junto, mas não entrou no quarto comigo. Apenas entregou meus documentos na recepção e foi embora. A última coisa que disse foi: "Vou tentar visitar quando puder." Isso foi há 8 meses. A ironia é que este lugar realmente é bom. As enfermeiras são atenciosas, a comida é decente, meu quarto é limpo, tem atividades para os internos, uma biblioteca pequena, até um jardim onde posso sentar nas tardes de sol. Se eu tivesse escolhido vir para cá, talvez até gostasse, mas não escolhi. Fui trazido. Soube pela dona Conceição, que me visita uma vez por mês, mais do que minha própria filha, que a casa foi vendida rapidamente. Era um bom imóvel, num bairro valorizado. Carla pegou o dinheiro e colocou numa conta que paga minha estadia aqui. Muito eficiente, muito prático. Ana tentou me encontrar. Dona Conceição me contou que ela foi várias vezes na casa antiga, perguntando onde eu estava. Carla não deu informações. Só disse que eu estava bem cuidado e que não queria visitas. Ontem, uma das enfermeiras me disse que uma moça jovem havia ligado, perguntando sobre um senhor chamado Antônio Silva. Disse que era filha. A funcionária, sem saber da situação, disse que minha filha me visitava regularmente. Ela disse que é impossível. A enfermeira me contou que a filha dele nunca pisa aqui. Foi aí que percebi que talvez ela não fosse a mesma filha que consta nos nossos registros. Meu coração quase saiu pela boca. Ana estava tentando me encontrar. Você pode me dar o número dela? Não posso dar informações de contato, seu Antônio, mas posso tentar ligar de volta se o senhor quiser. Disse que sim. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ana me ligou. Chorei quando ouvi a voz dela. Chorei como não chorava desde o dia em que soube que Maria ia morrer. Ana também chorou. Disse que havia me procurado por todos os hospitais da cidade, que havia contratado até um detetive particular para me encontrar. Seu Antônio, o senhor está bem? Estão cuidando bem do senhor? Estou bem, minha filha, mas com saudade. Posso te visitar? Acho que sim, mas a Carla não precisa saber. Pelo menos não ainda. Ana veio me visitar no domingo. Quando a vi entrando no quarto, tive que me segurar para não desabar. Ela estava mais mulher, mais madura. Afinal, já era uma médica formada, mas ainda tinha aquele jeito carinhoso de sempre. Conversamos por horas. Ela me contou sobre o trabalho, sobre como havia terminado a residência, sobre os planos que tinha para o futuro. Eu contei sobre a rotina no asilo, sobre as outras pessoas que moram aqui, sobre como tenho passado o tempo. Mas principalmente, conversamos sobre Carla. Seu Antônio, eu não entendo a raiva dela. O senhor sempre foi um pai maravilhoso. Para ela, não fui suficiente. Mas como pode? O senhor sacrificou tudo por ela. Ana, às vezes o amor não é suficiente. Às vezes as pessoas querem mais do que podemos dar. Mas o que mais ela queria? Pensei na pergunta. O que mais Carla queria? Exclusividade? Que eu morresse sozinho para que ela pudesse herdar tudo sem dividir? Que eu passasse os últimos anos da minha vida isolado, sem amor, sem companhia, apenas esperando a morte chegar? Acho que ela queria que eu continuasse sendo só dela, que eu nunca refizesse minha vida, nunca amasse mais ninguém, nunca considerasse ninguém mais como família. Mas isso é egoísmo, seu Antônio. É, mas é o egoísmo dela. E agora tenho que viver com as consequências. Ana ficou em silêncio por alguns minutos, segurando minha mão. O senhor se arrepende de ter me incluído no testamento? A pergunta me pegou desprevenido. Me arrependo? De ter reconhecido que uma pessoa que me amou, me cuidou, me respeitou,
merecia ser tratada como família? Não, Ana, não me arrependo. Você merece tudo que deixei para você. Foi mais filha para mim nos últimos anos do que a Carla foi. Mas se o senhor mudasse o testamento, talvez ela voltasse. E você acha que eu deveria comprar o amor dela? Ana não respondeu, mas eu vi nos olhos dela que ela entendia. Depois que Ana foi embora naquele domingo, fiquei pensando muito sobre arrependimento. É uma palavra pesada para um homem de 80 anos. Será que me arrependo de alguma coisa? Me arrependo de ter trabalhado tanto quando Carla era criança? Talvez. Poderia ter passado mais tempo com ela, dado mais atenção, conversado mais. Mas eu achava que estava demonstrando amor fornecendo para ela, garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Me arrependo de ter me casado com Maria? Jamais. Foram os anos mais felizes da minha vida adulta. Maria me deu amor, companheirismo, uma segunda família. Se isso custou o relacionamento com Carla, foi um preço alto. Mas não me arrependo. Me arrependo de ter incluído Ana no testamento? Não. Ana mereceu cada centavo que vai receber. Ela me deu carinho quando eu precisava. Me fez sentir que ainda tinha valor. Me tratou como pai quando minha própria filha me tratava como estranho. Me arrependo de ter assinado os papéis que me trouxeram para cá? Essa é a pergunta mais difícil. Parte de mim diz que deveria ter resistido, que deveria ter lutado mais, que deveria ter procurado outras alternativas. Mas outra parte de mim entende que não tinha escolha real. Carla havia decidido se livrar de mim e encontrou uma forma legal e socialmente aceitável de fazer isso. O que mais me dói não é estar aqui, é a forma como cheguei aqui. É saber que minha filha calculou friamente como se desfazer do pai incômodo. É perceber que o amor que senti por ela durante 52 anos talvez nunca tenha sido correspondido de verdade. Às vezes, nas noites de insônia, que são muitas, fico imaginando como seria se as coisas fossem diferentes. E se Maria não tivesse morrido? E se Ana não tivesse aparecido na minha vida? E se eu nunca tivesse feito aquele testamento? Mas são perguntas sem resposta. Jogos cruéis que a mente faz quando a gente tem tempo demais para pensar. A verdade é que estou aqui, abandonado pela filha que criei, visitado apenas por uma mulher que não tem nenhuma obrigação comigo além do amor. Ana vem me ver toda semana agora. Traz livros, conta histórias do hospital onde trabalha, me atualiza sobre o mundo lá fora. Às vezes traz doces que ela mesma faz, lembrando que eu sempre gostei de brigadeiro. Carla não deu mais notícias. Dona Conceição me disse que a viu uma vez no supermercado e que ela perguntou como eu estava. Quando soube que Ana estava me visitando, apenas balançou a cabeça e disse: "Então, está tudo resolvido. Tudo resolvido." Como se eu fosse um problema que finalmente tinha sido solucionado.